Gente, paz do Senhor Jesus, graça e paz da parte do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a este encontro desta noite. Sejam bem-vindos a este encontro espiritual. Hoje, super quarta, dia que a gente separa para a gente aprender um pouco mais do livro de Deus, das Escrituras. Momento da gente conhecer mais as Escrituras, o livro de Deus, nosso manual, o livro de Deus que é bússola para nós, é o nosso guia. O livro de Deus, paramos nessa quarta-feira para estudar as Escrituras Sagradas, porque esse livro é que traz vida, esse livro é que nos dá a direção para onde seguir. Esse livro é aquele livro que nos fala, nós somos bem-aventurados, porque nós temos a revelação de Deus nas nossas mãos. Eu estava meditando hoje na manhã na minha devocional e comecei a lembrar disso. Que coisa preciosa nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, toda a revelação de Deus. Nós somos muito abençoados, nós somos muito felizes. Temos nas nossas mãos para qualquer hora, em qualquer momento, a gente abrir e conhecer a revelação de Deus. Então sejam todos bem-vindos. Hoje um dia especial. Hoje, 12 de agosto, já estou em outubro já. 12 de agosto, um dia especial. E eu quero primeiro dar parabéns a você que está entrando aí, parabéns para você, presbiteriano. Você é presbiteriano, está fazendo aniversário hoje, vocês estão tudo velhinho, hein? Estão fazendo todo mundo 161 anos. Que coisa boa! 161 anos. Então, deixa eu dar uma palavrinha aqui antes da gente continuar, iniciar o estudo. Se você não sabia, a Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira igreja cristã evangélica a fixar aqui no solo brasileiro. Foi a primeira. Logo em seguida, alguns anos depois, vieram os irmãos batistas, depois veio a Assembleia de Deus. Mas nós fincamos aqui a bandeira há 161 anos atrás, com um missionário que veio lá nos Estados Unidos, recém-casado, novinho demais, e chegou aqui, plantou uma escola, plantou um seminário, fundou um jornal, isso em poucos anos, e depois faleceu de doença, uma doença terminal. Então, parabéns para você, e nós estamos honrando a Igreja Presbiteriana, a igreja bíblica, séria demais, uma igreja séria. Pense numa igreja séria, uma igreja que tem abençoado essa nação, uma igreja que tem sido referência para essa nação. Conheço muita gente, muitos pastores de outras comunidades que, quando falam da Igreja Presbiteriana, eles falam assim com o maior carinho, porque a Igreja Presbiteriana tem a sua história, é uma igreja histórica. Alguém fala assim, vocês são tradicionais? Não, nós não somos tradicionais. Eu não sou tradicional. Eu sou bíblico. A Igreja Presbiteriana é a igreja bíblica. Então, parabéns para vocês, tá bom? Feliz aniversário de 161 anos. Podem apagar todas as velhinhas aí do bolo de 161 anos. Quero ver quem consegue apagar 161 velhinhas. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Igreja Presbiteriana em todo o Brasil, em todo o território nacional. Nós temos vários seminários espalhados por esta pátria amada, Mãe Gentil. Temos hospitais, temos escolas, temos institutos, temos missões, enviamos missionários para fora do país, temos missionários aqui. Estamos em todos os estados da federação, em todos os cantos. Louvado seja Deus por isso. Parabéns. Eu nasci, como diz o pessoal aí fora, nessa igreja eu nasci, nessa igreja eu vou morrer. Eu tenho sangue presbiteriano, nasci na igreja presbiteriana, amo demais essa igreja, não idolatro, é diferente. Eu não idolatro, mas eu amo demais a igreja presbiteriana e Deus nos deu essa oportunidade de sermos presbiterianos. Palma pra gente, nós somos aniversariantes do dia. Deus abençoe, vamos orar para a gente iniciar
o nosso estudo. A todos os que estão entrando, Deus abençoe. Prazer em ter vocês aqui conosco, tá bom? Vamos orar um pouquinho para a gente continuar o nosso bate-papo e estudar o livro de Deus. Vamos lá? Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pelas bênçãos. Obrigado pela oportunidade da gente estar mais uma vez juntos aqui para estudar a tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Que privilégio esse nosso. A gente tem em nossas mãos o teu livro, ó Deus. Que coisa boa. Muitos do passado não tiveram esse privilégio, essa oportunidade. O Senhor nos deu a esta geração essa oportunidade. Louvado seja o teu nome por isso. Queremos agradecer também por essa igreja, a Igreja Presbiteriana. O Senhor conhece muito bem a história dela, porque o Senhor é o autor, o Senhor é quem escreve a história dessa igreja. Queremos pedir, rogar a tua bênção para todos os crentes, todos os membros dessa igreja, nos 4 cantos desse país. Peço que o Senhor também abençoe agora esse encontro espiritual, esse estudo, que o Senhor nos abra o entendimento, para que nós possamos estudar o teu livro, tirar as dúvidas e assim ser muito abençoado, e que a palavra do Senhor possa mudar a nossa mentalidade, os nossos costumes que herdamos, e assim agradar ao coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então vamos bater esse papo aqui, vamos estudar um pouco. Bater papo não, hoje é estudo mesmo. Vamos estudar a Bíblia. Tema de hoje, superstições, crenças, misticismo popular. É um tema que eu não sei se você já parou para pensar. Daqui a pouco, no decorrer do estudo, você vai ver como esse negócio está entranhado na alma da gente. Você vai ficar surpreso, você vai entender por que eu estou falando isso. Está entranhado. A gente, por mais que a gente queira, escapulir, mas a gente vai se encontrar em algumas situações ligadas aqui às superstições, às crenças, ao misticismo. E brasileiro é místico por natureza. Brasileiro é cheio de crendices. Brasileiro é cheio de superstições. Meu Deus do céu. É até o pescoço. Baiano, então, não se fala, meu pai. E isso se dá por quê? Por que é que nós somos assim? Primeiro, pela miscigenação, a nossa miscigenação racial. Nós somos um povo oriundo dos europeus, em especial aí o povo português, que é altamente católico, é um dos países mais católicos, onde a fé católica tem maior influência. Vê aí os índios locais, os primeiros habitantes, né? Aquela história, negócio de história, os primeiros habitantes, também com o seu misticismo todo, aqueles rituais que a gente já conhece, a gente sabe, das feitiçarias, do pajé, toda aquela coisa mística. E tem a outra influência, que é a influência africana, também com uma série de cultos e rituais contrários à Bíblia. Então nós, brasileiros, somos gerados essa miscelânea aqui, do europeu, português, o índio local e os africanos, que trouxeram também toda a herança cultural deles. O europeu trouxe, o português trouxe a herança cultural, o africano trouxe a sua herança cultural, e aqui, casou aqui com a herança cultural indígena, e aí saiu desses 3 povos, saiu o brasileiro e tal. E a gente nem sabe mesmo qual é a nossa identidade. Então, falando nessa introdução, isso trouxe para nós, acarretou uma série de misticismo, uma série de crenças que nem a gente sabe mesmo por quê, onde surgiu, qual é a base. Muitas vezes eu fui pesquisando esse negócio, eu fiquei surpreso com o tanto de crendices e superstições. À medida que eu vou falando, você vai lembrando de algumas coisas, você vai ver como você vai ficar surpreso com isso. Então, nós somos esse povo com toda essa influência,
né? E aí a gente nós herdamos isso dos nossos antepassados. Nós somos herdando e isso continua, essas crendices e as superstições. Por outro lado, essa é a nossa natureza, esse é o nosso DNA, o DNA do brasileiro. Por outro lado, a igreja de Deus, a igreja cristã, está no meio disso tudo. E encontraram muitos que veio de fora, e alguns aqui encontraram um terreno fácil, fértil, para implantar suas ideias. Depois nós vamos ver que há uma mistura muito grande, que tem gente com bandeira de igreja cristã, mas que adota as mesmas crendices, as mesmas superstições que os pagãos. Toda superstição, toda crendice popular é pagã. Toda ela é pagã, tá certo? Ela não tem nenhuma base bíblica. Toda superstição, presta atenção para você entender, toda superstição, toda crença, todo misticismo, toda crendice popular não tem em nada base bíblica. Então daqui a pouco a gente vai entender como é que surgiu esse negócio, as crendices e tal. Primeiro quero falar para você, ou continuando, quero falar para você, que esse negócio de superstição não é uma coisa nossa, dos nossos dias. Desde que o mundo é mundo, desde que as coisas... desde que Deus formou o homem, que o homem tem esse sincretismo, né? Esse sincretismo. Algumas pessoas, talvez você conheça alguém que é muito supersticioso. Talvez você conheça alguém que é muito cheio de crendices. O problema é que a igreja, assim, como eu falei, se encontra nesse ambiente, nesse terreno, e algumas pessoas, prestem atenção, algumas pessoas vão se achegando, vão se convertendo, vão entregando a vida a Jesus, mas tem um agravante nessa história toda. A igreja brasileira cresceu, de fato é um fenômeno, mas não significa que a igreja brasileira, pelo seu crescimento, não significa que ela é uma igreja bíblica, ou que ela é uma igreja que tem uma forte base bíblica, muito pelo contrário. O que nós vemos é que muitas pessoas que aceitaram a Jesus, né, que tinham todo esse contexto de misticismo, trouxeram também essa bagagem para o Evangelho, trouxeram para a igreja cristã e não conseguiram se desfazer deles de quase nada, ou de muitas coisas. E continuam, você vai ver que vai se pegar numa alguma situação ligada a alguma crença, alguma superstição. E é muito comum, porque muitos de nós herdamos isso, trouxemos isso do velho homem e não conseguimos largar ainda. Então você vai ficar surpreso, com certeza, com algumas coisas que você vai se pegar fazendo com toda convicção. O que é superstição? Eu queria para você entender. Superstição, principalmente superstição religiosa, que está ligada. A superstição está ligada à fé, à crença. Geralmente a superstição, ou na sua integralidade, ela está ligada à crença, coisas que pessoas se agarram para crer. E elas se agarram com muita convicção, elas se agarram como se aquilo fosse uma verdade. Toda superstição, ela quer dar uma base segura de crença para que você creia naquilo e não abra mão. Superstição tem essa ligação aí. É uma palavra, né, a superstição é uma palavra que tem origem grega também, né, e traz uma ideia de religiosidade. No fundo, ela traz essa ideia de religiosidade. São crenças alicerçadas por sentimentos. Superstição é isso, são crenças. São coisas que as pessoas creem de verdade, mas não têm base racional. E você vai entender, volto a dizer, muitas delas não têm base nenhuma racional. Estou vendo aqui você pode já começar a fazer as perguntas, se você tiver, e a gente vai respondendo aí aos poucos, ok? A superstição está presente praticamente em todas as religiões do mundo. E o mundo, de forma geral, todas as religiões, de uma forma geral, as novas e as velhas, elas estão infestadas, elas têm as suas superstições. E por incrível que pareça, às vezes a gente também, sem querer, nós adotamos algum tipo de superstição. Eu vou dizer uma coisa aqui, principalmente para os
os mais antigos vão me entender. Eu fui criado na igreja presbiteriana achando, eu fui ensinado dessa forma. O púlpito era um lugar sagrado. Ninguém podia entrar a não ser o pastor, os presbíteros. Era quase que o santo lugar. Isso é, de alguma forma, um certo misticismo. O púlpito não é o lugar mais especial da igreja. Claro que nós devemos ter respeito como um templo, de forma geral. Mas eu fui criado, eu fui ensinado dessa forma. O púlpito é púlpito, ninguém pode... Né? Há igrejas ainda hoje que ninguém sobe no púlpito da igreja para pregar ou para dirigir um culto, se não tiver de gravata, paletó e tudo paramentado mesmo. Não sobe. Porque as pessoas olham para o púlpito como um lugar mais sagrado. Isso não deixa de ser um tipo de superstição, uma crença ou misticismo. Nós temos a ideia, por exemplo, de que o templo, a casa, a construção, a igreja é o mais sagrado lugar que existe. Não é. É um lugar como outro qualquer. Não significa que a gente não tenha que ter respeito. Mas é uma casa comum. Jesus, quando chegou lá no Templo de Jerusalém, que limpou, né, todos os vendedores, ele estava dizendo que ali é um lugar de respeito. Mas ele disse, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele estava profetizando e aconteceu duas linguagens ali. Ele estava falando do corpo dele, tá? Que terceiro dia ressuscitar, e também uma palavra profética, porque no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi saqueado, foi queimado, foi derrubado. Entendeu? Então, não é o lugar mais sagrado. O templo de Salomão foi derrubado, foi queimado, foi tirado tudo lá de dentro. Então, são alguns misticismos, são algumas superstições que a gente tem, e nós carregamos, às vezes até involuntariamente. Vamos lá. Como eu falei, a superstição está presente em todas as religiões. A superstição reflete o nosso forte desejo de que algo se torne realidade. Quando a gente coloca a superstição, a gente quer de fato que isso aconteça, que a gente se torne realidade. Onde nasceu as superstições, as crendices? É um pacote, tá, gente? É um pacote. Eu vou falar muito da superstição, mas entenda que é um pacote. Superstição, crendice, a cultura mística, esse misticismo todo. Onde surgiu isso? Tem um pai, e o pai, como é algo mentiroso, como não é verdadeiro, como o misticismo e as superstições não tem nenhuma base bíblica, o pai de toda mentira, a própria Bíblia diz que é o diabo. Quem inventou esse negócio de superstições, misticismo, essas crenças populares? Pronto. Para você ter uma ideia, o brasileiro é tão místico, que ele acredita na mula sem cabeça, que ele acredita no saci pererê, que ele acredita no boto cor-de-rosa, que ele acredita, sabe, em galho de arruda, acredita em tudo. Para você ter uma ideia de quão místicos somos nós. Né? Somos nós, eu estou falando em termos de brasileiro, tá? de povo brasileiro. Então, aí a pergunta, existe saci pererê? Existe boto cor-de-rosa? Né? Que se uma moça vê, aquela história toda lá das Amazonas, do Amazonas. Então, quem criou isso? Quem criou foi o próprio diabo. Ele é o pai dessas invenções. E qual é o objetivo? Então, eu vou estar respondendo duas perguntas aqui. Quem criou? Ele, o pai da mentira, o pai de todo engano. A Bíblia diz que nele não há verdade, ele é o autor, o articulador de todo engano. Então, ele é o criador. E qual é o objetivo? Presta atenção, que nada é sem objetivo. Quando o diabo criou toda essa mística toda, esses ditados, esses ditos populares, essas crenças todas, ele tinha um único objetivo. E o objetivo era enganar e afastar as pessoas de adorarem o próprio Deus, afastarem as pessoas do conhecimento de Deus. Esse é o objetivo. O texto básico que eu quero usar para a gente estudar hoje é o texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, a parte A apenas, que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando eu pensei nesse estudo aqui, era para justamente trazer à nossa mente que a gente precisa abrir mão de algumas coisas que nós herdamos, que faz parte da nossa cultura. Nós, baianos em si, né, há um movimento da supervalorização da cultura, né, a nível de Brasil, mas eu quero falar mais em termos local.
E aí isso abrange todos os costumes afros e etc., indígenas, etc. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque é uma forçação de barra para que a gente aceite a ideia diabólica da negação de Deus, do afastamento do Senhor, porque à medida que a gente abraça demais a cultura sincretista, a cultura mística, nós vamos nos afastando de Deus. Isso aí é a coisa mais óbvia do mundo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui como é que está, qual é a pergunta que tem. A que ponto isso interfere na nossa salvação? Veja bem, deixa eu ver, não tem aqui o autor da pergunta, se for uma mulher. A nossa salvação, ela é nos dada de uma vez por todas. Nós, presbiterianos, faz aniversário hoje, nós cremos que a salvação é dada e ninguém toma. É definitivo. Nós cremos que tem uma frase que a gente usa muito, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos nisso. Ninguém pode tomar. A Bíblia diz que Jesus fala assim, ninguém pode tomar da minha mão. Então nós somos do Senhor e ponto final. Nós somos eleitos. Antes da gente existir, o Senhor já nos escolheu, nos predestinou para a salvação. Paulo fala isso nas suas cartas de forma assim escancarada, né? Deus nos escolheu, Efésios, bendito seja o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se Deus escolheu, quem é que pode mudar isso? Ninguém. Então, isso não interfere na nossa salvação. Agora, são costumes que nós precisamos rever e tirar da nossa boca e da nossa mente. Tem que tirar e jogar fora, a gente vai ver no decorrer dos estudos, ok? Então, não interfere na nossa salvação. Então, a origem nós já vimos, das superstições, do misticismo. O objetivo é nos afastar do conhecimento de Deus, e aí nós erramos quando nós não afastamos. E os supersticiosos, o que é um supersticioso? É um indivíduo que acredita nessas coisas, que abraça essas coisas. Ele abraça a ideia do encantamento, dos sinais, dos presságios. Tem que falar assim, sei não, hoje acordei. Já se pegou falando assim? Sei não, eu já acordei com mau pressentimento. Já aconteceu com você? Olha, estou dizendo que algumas vezes a gente vai se pegar fazendo e falando algumas coisas. Sei não, acordei hoje assim com mau pressentimento. Sonhei com fulano e tal, estou com mau pressentimento. Crente falando isso. Superstição, misticismo aí, ó. Aí, ó. O banho de salgoço eu vou mexer nesse negócio daqui a pouco. Tá bom? Então, o supersticioso é esse indivíduo que acredita, fala e faz, e pratica alguns ritos específicos e outras coisas, outros elementos que a gente vai ver depois. Vamos lá, eu quero dar algumas ideias. Eu fui buscar esse negócio, eu fui pesquisar. Tem muita coisa, eu separei algumas aqui. Eu quero dar exemplo de crendices e superstições populares, que muitas vezes nós estamos também adotando. Quer ver? Tem crente que não passa por debaixo de escada. O que é isso? Superstição, gente. Superstição. Não passa. Por quê? Dá má sorte. Superstição, crendice popular. Misticismo. Outra coisa. Tem gente que se cruzar com gato preto não pode. Por quê? Porque isso dá má sorte. Não estou falando de crente que às vezes se pega fazendo esse tipo de coisa. É isso aí, vestir branco na sexta-feira, vestir branco na virada do ano, misticismo, e tem crente fazendo essa mesma coisa. Tá conseguindo entender? Estou te mostrando que essas coisas pegam a gente. A gente nem tem muita ideia, mas quando a gente mexe no assunto, a gente vai se encontrar fazendo muita coisa. Outra coisa, eu fui buscar aqui. Se o espelho da casa quebrar, a pessoa fica encabulada porque isso traz azar. Se você quebrar o espelho em casa, traz azar. É o misticismo, o misticismo pagão, né? Do paganismo. Quer ver outra coisa? Que você pode já ter se pegado algumas vezes fazendo, ó. Quando alguém fala uma coisa, você bate na mesa 3 vezes. Misticismo, superstição, tá? O que é que significa isso? Bater na mesa 3 vezes significa afastar a desgraça. Será que você de vez em quando não faz isso? Tá entendendo o que eu quero te mostrar?
que a superstição está muito ligada à nossa vida. Estou falando no nosso caso brasileiro, a gente nem percebe isso. Nem percebe isso. E a gente está fazendo, e continua fazendo, continua fazendo. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta aí. Deixa eu seguir aqui um pouquinho sobre o misticismo. Sandália virada traz azar. Você já viu? A gente aprendeu isso com os pais. Os pais ensinaram pra gente que se a sandália tivesse emborcada, desemborca aí, menino. Isso dá azar. Não é verdade? Quer ver outra coisa que eu achei aqui? Andar de costa também, isso dá azar. Tem uma que essa é antiga também. Não faça careta, pois se bater um vento em seu rosto, você pode ficar assim para sempre. Isso aí acho que os mais velhos vão lembrar disso daí. Não estou dizendo que eu sou velho, não. E nem lembrava. Essa aqui, mas os antepassados falavam muito sobre isso. Varrer o pé para que alguém não casar. Para alguém não casar. Isso aí a gente faz até por brincadeira, mas que a gente faz isso. Até por brincadeira, mas no fundo a gente está... Se alguém estiver varrendo a casa e você encostar e a pessoa varrer, você dá logo uns 4 pulos para trás para não varrer teu pé. Ainda mais umas irmãs, os irmãos que estão aí, né? Ficando patiti. A esses aí que dá 4 pulos para trás e não quer nem saber de alguém varrer seu pé. Quer ver uma que a gente fala muito? Estou falando de superstições, misticismo, crenças populares que estão impregnadas e que a gente vai abraçando e são ideias do diabo. Aqui, ó, nesse estudo, eu estou dizendo o que é, dando meus bois. Quer ver outra coisa? Coçou a mão, o que a gente quer dizer com isso, quando a mão está coçando? A gente quer dizer que tá para vir dinheiro, tá para chegar dinheiro. Olha, minha mão está coçando, acho que vai chegar dinheiro. Às vezes a gente fala brincando, mas está aqui no nosso subconsciente. Quer ver outra coisa? Essa também é clássica da gente. A gente brinca coça a mão direita traz dinheiro, é isso aí. Essa outra é clássica. Quando você quer falar assim, minha orelha está coçando, minha orelha esquentou e está coçando. O que quer dizer com isso? Alguém está falando mal de mim. Superstições, irmãos. Eu estou mostrando para vocês que isso está mais na nossa vida do que a gente imagina. Vocês estão rindo que vocês estão se pegando nessa coisa. Não é micose, não. É superstição mesmo. Outra coisa, que a orelha esquentou, tem alguém falando mal de mim. Olha, meu Deus do céu, a minha acho que só ficava queimando aí. Outra coisa, quer ver outra aqui? Essa aqui é interessante. Colocar a vassoura atrás da porta para uma visita indesejada. Tem gente, irmãos, tem crente que não tem esses costumes ainda. É sério. É sério. Tem crentes com esse costume de colocar a vassoura atrás da porta, não quer que a visita volte, então bota lá. Outra coisa, visita deve sair pela mesma porta que entrou, pois no contrário nunca mais volta. E são costumes que isso foi passado para a gente pelos nossos... a minha herança, o meu avô, o meu bisavô, diz o meu pai, né, que ele era índio mesmo, essa região aqui de Belmonte, né, Cabral, Porto Seguro. Meu pai falava que ele era bicho do mato, né, morava no mato. Bicho do mato não é uma forma discriminatória, não. Para mostrar que ele era um selvagem mesmo. Né? A minha avó, parte da minha mãe, era descendente de italiano. É uma mistura. Agora imagine esse negócio tudo misturado, gente. Que confusão! Aí sai um cara como eu aqui, né, mais avoado do que... Então, nós herdamos tudo isso. A cultura do índio, a cultura do negro, a cultura do europeu. E isso a gente foi adotando. A visita tem que sair pela mesma porta que entrou. Qual é a base bíblica que esse negócio tem, gente? Está conseguindo entender? Eu quero mostrar para vocês que a gente precisa ter cuidado com isso, com as superstições. Outra coisa, não aponte para a estrela, porque pode nascer verruga no seu dedo. Outra coisa, pimenta afasta mal olhado ou inveja. Ô João, aquele acarajé, aquele quibe com pimenta, tem que ter a pimenta. Mas está dizendo aqui, ó, que a pimenta também afasta mal olhado ou até inveja. Outra coisa, quebrar o espelho traz 7 anos de azar. Superstição, misticismo, crença popular. Que base bíblica tem isso?
Outra, plantas como a ruda e palma de São Jorge espalha ou afasta o mal olhado. Essa aí muita gente sabe disso. Isso é uma herança mística africana, né, das religiões africanas. A palma de São João, a palma de São Jorge, né, para espantar mal olhado. Chinelo virado provoca a morte da mãe. Chinelo virado provoca a morte da mãe. Quer ver outra? Se você vê uma estrela cadente, faça um pedido que isso vai acontecer. Que você vai receber. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Isso é crendice popular, gente. Tem cada coisa que é hilário. Chega a ser, sabe, motivo da gente rir. Essa aqui é legal. Essa aqui é superstição, é muito legal. Acontece muito ainda muito nos nossos dias. Noivo não pode ver a noiva vestida para o casamento. Por quê? Por que não? Superstição. Superstição. Cruzar os dedos para dar sorte. Como é que é? Assim, né? Cruzar os dedos para dar sorte. Quando alguém está torcendo por uma coisa, para que dê resultado, cruza os dedos. Outra crença, aí já entra no costume mesmo. Leite com manga faz mal. Comer fígado e deitar, você pode morrer. O número 13 é o número do azar. Onde tem base bíblica? Número 13 é o número da desgraça. Galho de arruda e sal grosso afastam os maus espíritos. Alguém perguntou sobre o sal grosso aí, ó. A ideia do sal grosso e do galho de arruda é para afastar os maus espíritos. Quem é que veio com essa ideia? As religiões pagãs, que creem que os espíritos estão rodando, que gente que morreu, que pode voltar, que adotou, que jogou isso aqui e tem muita gente ainda abraçando aí, né? Como é que já fiz isso com a estrela e foi enganada? Pois é, né? A gente foi enganado em muita coisa, né? O pior é que a gente foi abraçando isso aqui. Deixa eu ver algumas, tem uma pergunta aqui ainda aqui, peraí. Pergunta: uma vez salvo para sempre, se as pessoas se desviar, será salvo? Pergunta, eu não quero fugir muito, eu estou com pouco tempo, não quero fugir muito do meu assunto, não. Eu posso fazer um estudo aí sobre salvação. Eu prefiro acreditar na graça de Deus, tá? E, em algum momento, para não deixar sua pergunta aqui, eu não sei quem fez, para não deixar a pergunta sem resposta, em algum momento, quem se desviar em algum momento vai voltar. Porque o escolhido de Deus, ele pode. É o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Pronto. Andou. Sofreu mesmo lá. Mas um dia voltou. Arrebentado, machucado, e com vergonha. Mas voltou, foi restaurado, recebeu um novo anel no dedo para mostrar que ele saiu, mas nunca deixou de ser filho. Mas não dá direito a ninguém ficar indo para o mundo. Eu vou lá para o mundo, depois eu sou salvo. Segura a onda, fica esperto aí, ok? Vamos nos prender aqui no assunto, ok, gente? Vamos lá. Aí nós encontramos também muitos crentes supersticiosos. Por quê? Porque esquece, aí eu vou pegar o texto bíblico, não conhece a palavra de Deus, não conhece nada da palavra de Deus, aí fica preso a essas coisinhas aqui ainda. Tem isso como regra de fé e prática. Todas essas crendices aqui, tem muito crente cheio de crendice. Tem muito crente acreditando que essas coisas pegam e que de verdade acontece. Eu vou responder a pergunta, que a pergunta lá que está no card lá, essas coisas pegam? Eu vou responder se pega daqui a pouco. Porque a gente tem muito crente ainda achando que não, que pega, tem que ter cuidado, tem que botar, não vou. Tem gente que nega até, se tivesse uma palma de São Jorge nascer lá, sei lá, na porta de casa, manda arrancar, porque esse negócio é do diabo. Gente, o diabo não fez nada. O diabo não tem poder de germinar uma semente, nada. Isso é quem faz germinar semente, transformar uma semente em planta, é o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. O que é que Deus fala de superstições? 1 João capítulo 1, capítulo 3, verso 8. O que é que a Bíblia, o que é que Deus acha, o que é que Deus fala sobre superstições?
Carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer esse engano todo. Jesus te trouxe para o reino da luz para você abandonar todas essas coisas que eu falei aqui, ó. Todas essas crendices inventadas pelo diabo, para te afastar do Senhor, para te afastar do Criador. Jesus veio a esse mundo para isso, para destruir. Segundo, Paulo fala lá escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. 1 Timóteo 4, 7. Diz assim, Paulo fala assim: Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade. Timóteo, não queira saber dessas coisas de velho, não. Dos antepassados, essas fábulas profanas, quer dizer, fábulas que afrontam a santidade de Deus. Timóteo, abra mão disso aí. Então, o conselho de Deus, para a gente que também tem lá as nossas superstições, se afasta disso. Isso não é como brincava alguém, isso não te pertence. Irmãos, esse tipo de tudo que eu falei aqui, muito, se você for procurar, e talvez você até se lembre de coisas que sua avó falou, sua mãe falava, os mais velhos tinham muitas crendices e foi passando isso. Talvez você se lembre de coisas e fale assim: meu Deus do céu, quanta ignorância, vai ver que não tem base bíblica nenhuma. Como é que Deus enxerga as superstições? Deus não tolera. Presta atenção, Deus não tolera esse tipo de coisa, de crendice. Deus não tolera. Toda superstição é mentira. Toda superstição. Eu falei aqui um bocado aqui e você ri. Você ri do negócio e fala: mas que bobagem, como é que eu criei tanto tempo num negócio desse? Né? Você vai pensar assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que eu acreditava nesse negócio aí? Mas hoje, sabe por que você pensa assim? Porque você hoje tem a mente de Cristo. Porque o seu coração hoje foi iluminado pela palavra de Deus. A palavra de Deus te trouxe luz, te trouxe conhecimento, mas antes você acreditava. Antes você não passava debaixo de escada. Antes se você visse um gato preto, você virava a rua. Louvado seja Deus por isso. Então, não esqueça, toda superstição é mentira. Então, comece a limpar isso da sua vida. Segundo, através da superstição, o diabo leva o homem a colocar sua confiança em algo que não é de Deus. Transfere a confiança. É o que ele quer, tirar os seus olhos, tirar o seu foco. Porque quando a gente começa a sabe, não, o sal grosso ele afasta mau espírito. Primeiro, que mau espírito não existe. Segundo, que sal grosso, uma matéria, vai conseguir fazer isso. O galho de... Eu sei que você vai lembrando de muita coisa também. Coisa de alho na porta para afastar fantasma. A cruz para afastar. Tudo isso é misticismo. Eu nunca vi um demônio ou nada que seja afastado, que seja repreendido só pela cruz. E tampouco pelo sinal da cruz. E alguém perguntou aí. Tampouco, o sinal da cruz não existe, não tem valor nenhum. O sinal da cruz, que eu nem sei fazer, porque eu nunca fui de missa, nunca fui, eu não sei fazer, mas esse sinal que vocês sabem, ainda beijar a mãozinha ainda, beijar o pé do padre, a mão do padre, nada disso resolve, nada disso tem poder. Tudo isso é mentira, foi coisas que foram criadas. Por que é que Deus não concorda com as superstições? Porque o sentimento predominante na superstição é o medo. Geralmente, quando as pessoas elas querem gerar um medo. Quando elas rogam praga, elas estão criando um medo na outra pessoa, enquanto que o sentimento predominante nas coisas de Deus é o amor. É o contrário, é o oposto. As superstições elas são carregadas de medo, de pavor. As coisas de Deus são repletas de amor, da graça e da bondade do Senhor. E a vontade de Deus é que todas as pessoas abandonem as superstições, tá bom? Porque elas são contrárias à palavra de Deus. As Escrituras nos mostram que já no tempo antigo havia essas práticas, essa tentativa de misturar, E, infelizmente,
quero abrir um parênteses aqui, infelizmente, nós encontramos hoje uma forte ligação de toda essa superstição, todo esse ajuntamento aí, essa panela de crenças, de misticismo, e foram trazidos e abraçados por algumas igrejas denominadas cristãs. E aí a gente vai encontrar o copo de água em cima da TV, em cima do rádio, a rosa de Saron, nós vamos encontrar a água de Israel, a água do Jordão, a terra santa, um pouco. Tudo isso é superstição, isso não vale nada, isso não aumenta a fé, isso não cura ninguém, isso não tem nenhum objetivo para a não ser para enriquecer os cofres das organizações, porque igrejas assim, comunidades assim, não são igrejas genuínas, são organizações empresariais que visam extorquir, abusando da fé do povo, e aí criam grandes impérios. Então, aí eu vou agora a grande pergunta. O tempo vai voando hoje, misericórdia. Pega ou não pega, pastor, esse negócio? Olho gordo, mal olhado, né? Olho gordo. Deixa eu ver aqui. Isso pega, pastor? Será que pega, gente? O que é que você acha? Pega? Quem tem medo aí? Você tem medo disso? Será que pega? Mal olhado, olho gordo? Praga? Ah, pastor, me jogaram uma praga. Será que isso pega? Meu vizinho me jogou uma praga, pastor. Isso prega? Isso pega? Será que pega? Você tem medo disso? Queridos, eu tenho 3 respostas para essa pergunta aí. 3 respostas. Primeira resposta é: a maioria das crendices e das superstições são apenas palavras. Não tem... Faz parte do folclore. Muitas delas que a gente viu aqui faz parte do folclore brasileiro. São apenas palavras, são apenas frases. Boa parte delas não tem nenhum poder, né, de gerar algum mal. Então essa é a minha primeira resposta. Segunda resposta. Pega. Mas pastor, o que é isso? Pega. E eu vou explicar como é que é a história. Pega em quem não tem vida com Jesus. Pega em pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Pega em quem não é discípulo. Se alguém fizer um despacho arrumado aí, pode arrebentar com a vida de uma pessoa. E aí não é só superstição, não. Isso é crença mesmo, é trabalho do diabo e o pega. Pega. Alguns dessas superstições podem pegar em pessoas não cristãs? Pega, sim, pode pegar. Segunda resposta. Terceira resposta, não pega. Como é que a pastora fala que alguns são apenas palavras, o senhor diz que pega, e agora o senhor diz que pega? Pois é, não pega em crente. E tem crente com medo aí. Não pega em crente. Sabe por quê? Porque nós somos de Jesus. Nós somos o povo feliz da terra. Nós somos, Pedro está falando, vocês são sacerdotes do Altíssimo, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então, se Deus não consegue defender a gente de um negócio desse, vai defender de quê, gente? Então, não vamos dar ibope aí né, essas crendices, porque a gente dá ibope para o inimigo, dá ibope para o diabo. Então a gente precisa aprender a confiar. Domingo eu quero te convidar para você não perder o culto de 5 horas, porque tem uma palavra e você vai entender porque eu estou dando essa chamada, né, para o culto de domingo à noite. Eu quero... Deus condena completamente. Então pega. Pega em quem não tem compromisso com Jesus. Pega em quem é do diabo mesmo. E a gente vai conhecer, e eu conheço histórias de pessoas que fizeram coisas, foram na porta lá, jogaram pipoca, fizeram um bocado de coisa, e o negócio pegou, porque pega. Pega quando não tem, quando a pessoa não tem nenhum compromisso, quando não é guardado. Eu vou te falar, aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente protege. Então, gente, há essa é a diferença. Louvado seja Deus por isso.
Ok? Vamos seguir aqui. Então, presta atenção. Em discípulo, absolutamente não pega, porque nós somos povo de Deus. Deus condena completamente qualquer tipo de superstição, de crendice popular, de misticismo. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, 10 a 12. Deuteronômio 18, para quem está anotando aí, 10 a 12, diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, não pode haver diante de vocês adivinhador, prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que pratica tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus o lança diante de ti. Deus condena completamente. Tenho aqui 10 minutinhos para eu encerrar aqui. Quais são os conselhos bíblicos? O que é que nos dá essa garantia de que essas coisas não nos pegam? Que a gente não precisa ficar preocupado com as crendices, com as superstições e com as pragas que alguém joga, né? Não precisa ficar preocupado com isso. Primeiro eu vou dar alguns versículos para você alegrar a sua alma. Diz Paulo escrevendo, lembra de Romanos capítulo 8? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir. O que é que diz o texto? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ponto final. Ponto final. Está lá Romanos capítulo 8. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos atingir. Segundo o texto bíblico, está lá em Romanos também. Por que essas coisas não chegam à nossa tenda, à nossa casa? Olha o Salmo 91 também. Lembra do Salmo 91? Romanos capítulo 8 diz, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que nos dá a segurança é estar em Cristo. Agora nenhuma condenação. Outra coisa, eu vou dar um estudo aí sobre, está perto, eu acho que não sei se vai ser a semana que vem, esse negócio de maldição hereditária, que tem que quebrar corrente. Estou preparando um estudo aí, não sei se vai ser a semana que vem, mas eu quero adiantar aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, semelhantes da carne, do pecado, pelo pecado condenou para a morte. Não existe mais, acabou toda condenação, tudo que era contra nós, Jesus já cortou um vínculo. Terceiro versículo, olha que versículo maravilhoso. Tenho 2 versículos maravilhosos para você guardar na sua alma. Anota aí, Números 23, 23. Números 23, 23. Pois receba essa palavra aí para o seu coração. Receba. Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia, esse livro das superstições. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra o meu povo Israel. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento. Pode vir o encantamento que for, pode vir a praga que for, pode vir o agouro que for, não pega. E nem adivinhação pode atingir o meu povo Israel. Nós somos Israel de Deus, louvado seja Deus por isso. Último versículo para você, assim, abraçar no coração. Presta atenção, está lá Isaías 54, 17. Anota aí. Isaías 54, 17. Diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. O que você quer mais? Toda arma forjada. Pode vir uma articulação, pode juntar, sabe, todo mundo, tudo que vier. Você é protegido do Senhor, você é o povo mais feliz da terra, você é o povo mais protegido que existe na face da terra, você é o povo mais abençoado que existe nessa terra. O salmista, salmista, Salmo 118, eu li esse salmo hoje, ele fala assim, o Senhor é minha porção, o que me pode fazer o homem? Está conseguindo entender, irmãos? A gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. A gente fica dando vazão a muita coisa porque a gente não conhece as Escrituras. Eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Abra mão. Eu quero concluir esse estudo dizendo para você, abra mão de todas as crendices.
Aquilo que você ouviu dos seus pais, dos seus avós, que você sabe hoje que não tem base bíblica. Você pode passar por baixo da escada, você pode pegar no sal grosso, mas é apenas sal, não tem nada mais do que isso. Se você encontrar um gato preto, não tem problema, é um ser vivo. Você precisa abrir mão, abra mão disso, não conviva mais com essas coisas, porque quando você convive, você está dando espaço para ensinamentos demoníacos que te afastam a sua fé do único Deus. Essa é a intenção das superstições, te afastar de Deus, para você crer que essas coisas acontecem e tirar a sua fé, os seus olhos do Senhor. Então abra mão disso. Essas coisas não agradam ao Senhor. Nós já vimos isso aqui. Deus falou aqui, ó, não se achará, Deuteronômio, não pode, que não tenha no meio do meu povo adivinhador, não pode existir. Não dê crédito a isso, porque Deus já estava abominando. Quero encerrar e dizendo, liberte-se de tudo isso aí. Liberte-se. Volto a dizer, nós recebemos uma herança. Aí eu posso dizer, a palavra é estranha, mas eu vou dizer, nós precisamos nos libertar dessa maldita herança que nos foi passado, de tantas crenças, tantas superstições em coisas absurdas, do misticismo, dos pagãos, tudo isso é o paganismo. A maioria dos crentes em Jesus vieram do paganismo. Poucos tiveram a oportunidade de nascer em lar cristão, são poucos, a maioria veio do paganismo, então herdou essas coisas. São a estratégia do diabo para nos afastar de viver em comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, isso acontece também com muita gente, outra superstição. Pegar a Bíblia e colocar aberta na sala, no Salmo 91, como um amuleto. Isso não vai resolver nada. A Bíblia aberta é um livro como outro qualquer. A Bíblia só tem valor quando você se apropria da palavra de Deus, que é viva e eficaz. A Bíblia aberta não tem poder nenhum. Tem gente que abre a Bíblia e não quer saber nada de Deus, enche a cara de cachaça, faz da casa um ambiente de prostituição, mas a Bíblia continua aberta lá no Salmo 91, na estante da sala. Misticismo. E tem crente também ainda que vai nessa onda aí, deixa aberto. Essas coisas fazem parte do velho homem, queridos. E quero chamar a atenção para isso. Toda superstição, misticismo, essas crendices pagãs, idólatras, que nós herdamos lá, da idolatria, foi herdado lá de trás, é o paganismo do velho homem. Mas Paulo fala, escrevendo aos Romanos, Paulo fala assim, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e nos revistemos das armas da luz. Deixe essas coisas. O dia vem chegando. Deixe, pois, as obras das trevas. Todo tipo de superstição, de crendice popular, de crença, de misticismo é do diabo, foi inventado por ele e o objetivo é nos afastar do Senhor. Paulo fala aqui, deixem, pois, essas obras das trevas e nos revistamos das armas de luz. Paulo escrevendo fala lá aos Efésios também que a gente precisa deixar essas coisas, nos vestir do novo homem. O velho homem ficou para trás. Entenda isso. No reino de Deus, aos filhos de Deus, não compete ter o coração dividido. Não compete crer nas crendices, superstições e dizer também que crê em Jesus. Isso não combina. Isso não é coisa de servo, de discípulo de Cristo. A minha palavra com esse estudo nessa noite para te abrir os olhos, para que você entenda, abra mão, faça uma faxina aqui na sua cabeça, ó. Faz uma faxina boa aí, se livre dessas coisas. Certamente você vai se encontrar fazendo algumas coisas, falando algumas coisas. Mas à medida que você vai, coloque isso como propósito, deixar. E à medida que você for deixando, você vai fazendo assim um X assim, ó. Deixei isso. E você vai ver o progresso que você vai obter na sua vida espiritual. Abra mão. Deixa essas coisas de superstições, crendice popular, deixa para os pagãos. Eles creem nisso. Até
raiar a luz de Jesus no coração. E as coisas mudam de figura. Tá bom? Mas tenha muito cuidado também, uma outra observação que eu quero fazer, cuidado na forma como você aborda as pessoas que creem nessas coisas. Você não vá ser deseducado, você não precisa ser deselegante, você não precisa afrontar as pessoas. Você pode pregar sem afrontar, você pode ensinar, dizer o que a Bíblia diz. Cada vez que uma pessoa chegar para você com uma crendice popular, você ensina com as Escrituras. Ensina. Não bate de frente, não vai dizer, não vai jogar no rosto das pessoas. Ninguém gosta disso. Então seja sábio na sua forma de evangelizar. A maioria do povo brasileiro, a grande maioria, é místico, é cheio de superstições. E nós precisamos ter sabedoria para passar a verdadeira mensagem do Evangelho para essas pessoas, para trazê-los para a luz, para que elas deixem os costumes pagãos do velho homem e ser revestido pelo novo homem e viver na luz. Tá bom? Deus abençoe você. Quero te convidar, sexta-feira, passa essa informação, sexta-feira a gente tem um encontro joia, saúde emocional da mulher, sexta-feira, 19 horas, mas convide muita gente, a psicóloga já nos ajudou aqui na quinta durante uns 2, 3 anos também, minha convidada do bate-papo, sexta-feira agora, tá bom? Domingo de manhã, 9 horas, tem um estudo bíblico, uma palavra para o seu coração, e depois a gente emenda aí na escola dominical, e 5 horas da tarde a gente tem um culto gostoso, tranquilo, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Tá bom? Deus abençoe, obrigado pela presença de todos, os nossos convidados, Deus abençoe, tem gente nova, estou vendo aqui, pelo menos gente que eu não estou acostumado a ver. Tá bom? E tem gente que já está acostumada a estar acompanhando a gente aí. Tá bom? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, durmam em paz, durmam tranquilos, porque o Senhor reforça as trancas da tua porta. Louvado seja Ele. Tá bom? E parabéns para os presbiterianos. É nóis! Deus abençoe a todos. Fiquem na paz aí. Obrigado, Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso.